Boa noite, meus amigos! Com muita alegria estamos aqui, eu e a nossa amiga Beth, viemos, né, eu não vim, eu só vim apresentar, pessoal. Viemos para apresentar o estudo do céu e do inferno, primeira parte, é o capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, do 27 ao 33. Beth, amiga, seja bem-vinda, uma alegria imensa. E para vocês, meus amigos, aqui no nosso canal nós temos novidades. Lembra dos nossos trabalhos antigos? Tudo está organizado na pasta ali, tudo em playlist. Anos 2021, palestras, anos 2022, ano 2022, palestras, e ano 2023 e 2024 também, está tudo lá. Agora é só vocês acessarem tudo certinho, assim, na lista ali. Estamos organizando outros trabalhos que estão ali, não acabei porque é muito trabalho, só de palestra 602, pessoal, de 2021 a 2024, até agora, ainda não acabou o ano aqui. Então, é com você, minha amiga, essa é a novidade. Obrigado. Boa noite, amigos queridos. E realmente é um trabalho maravilhoso do SEAC, né? Se inscrevam lá no canal. Tem essas centenas de palestras, de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, de mensagens de fortalecimento, de estudo do Livro dos Espíritos, de estudo do céu e inferno, de evangelização infantil, né? Então, são centenas de palestras, são dezenas de expositores diferentes, né? Então, a gente aprende com um, aprende com outro, é maravilhoso. Se inscrevam no canal do CA, que vale muito a pena. Então, elevando o pensamento, pedindo a espiritualidade amiga, que estejam aqui conosco, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que possam nos inspirar, nos ajudar no estudo de hoje. E agradecemos a Deus e a Jesus pela nossa vida, por essa encarnação, pelos amigos que temos e por essa oportunidade de encontro neste momento. Senhor Jesus, agradecemos por tudo que temos recebido para o nosso engrandecimento espiritual. Bom, então essa parte, né, do céu e inferno, é a primeira parte, né, Código Penal da Vida Futura, tem 33 itens, mas hoje a gente vai falar do 27 a 33, porque os anteriores já foram estudados nas quintas-feiras anteriores, né? Então, o item 27, vamos lá para o item 27. E escreve Allan Kardec: para evitar ou atenuar as consequências das nossas faltas, né? Dos nossos erros, dos equívocos, dos desvios das leis de Deus, para a gente evitar a consequência do que a gente faz de errado aqui, ou atenuar essas consequências, né? A gente precisa eliminar, ele fala, os nossos defeitos, né? Defeitos são as imperfeições morais que ainda apresentamos aqui nessa nossa encarnação. Escreve Allan Kardec: reparar aqui mesmo o mal, para não ter de repará-lo mais tarde e de maneira mais terrível, né? Para a gente não ir acumulando dívidas. Então, precisamos aproveitar para fazer as reconciliações com os nossos inimigos, perdoá-los, pedir-lhes perdão e não deixar que os nossos defeitos cresçam, porque se a gente for invigilante, né, e esses defeitos
se fortalecem, né, essas imperfeições morais, eles vão ficando, né, vão trazendo consequências para a vida futura. E a reparação vai ter que ser mais penosa, mais demorada, maior. E o item seguinte, o 28. A situação do espírito, desde que chega no plano espiritual, foi ele mesmo que preparou na vida corporal. Então, do momento em que ele desencarnou, né, chegou no plano espiritual, se ele foi para um lugar feliz, né, num lugar cheio de luz, onde ele encontra os amigos, os mentores, ou se ele vai para o umbral, foi ele que preparou agora nessa encarnação. Nós teremos muitas outras encarnações para reparar tudo que a gente errou no passado, né? A gente vai ter oportunidade de passar por novas provas, que poderão ser mais ou menos aproveitadas, né? Ou não aproveitadas, segundo o nosso livre-arbítrio. Mas, se o espírito não aproveitar essas oportunidades de reparação, né, a gente encontra um inimigo e busca uma reconciliação, ou perdoa, ou pede perdão, né? Então, se a gente não aproveita as oportunidades de reparação, diminuição dos nossos vícios, aí nós vamos ter que recomeçar, né? E todas as nossas existências, e cada vez em condições mais penosas. Allan Kardec até escreve que aquele que muito sofre na Terra tem muito a expiar. Então, pode ser que lhe foi imposto como expiação, pode ser que lhe foi dada a oportunidade de escolha como uma prova, né? Mas ele está, digamos, pagando, né? Pagando os seus erros do passado, né? Expiando. E aí também tem outra situação, tem aquelas pessoas que aparentemente são felizes, mas são pessoas ainda cheias de vícios, de paixões, de maldades. E olha que frase forte que escreve Allan Kardec lá no livro Céu e Inferno. Eles terão que pagar caro numa próxima existência. E por isso que Jesus nos disse que são bem-aventurados os aflitos, aqueles que sabem sofrer, né, que aprendem com o sofrimento, que não se revoltam, porque serão consolados, consolados no sentido assim, viverão uma vida mais feliz, né? Então, é necessário que aproveitemos esta encarnação, procurando desenvolver o máximo que pudermos o nosso intelecto, as nossas qualidades morais, e Deus nos concede muitas oportunidades, muitos recursos, né? A nossa existência aqui na Terra, a companhia da família, dos amigos, a oportunidade de estudos, né? Então, são muitas oportunidades e muitos recursos para que a gente se arrependa e se renove. É preciso procurar, né, essa nossa iluminação pelo amor universal, ou seja, amar a todos como a nós mesmos. Ainda não é fácil, né? Mas um dia chegaremos lá. E, às vezes, a gente até recebe o impulso necessário para a gente continuar na nossa jornada em direção ao bem. Então, né, aí estão as palestras do SEAC, os estudos, são mensagens do Cristo, da doutrina espírita, são impulsos para a gente continuar a nossa jornada em direção ao bem, mas às vezes a gente não percebe que está recebendo essa oportunidade, a gente não aproveita, né? Ou por preguiça, ou então por, né, ainda estar muito afundado, né, nos vícios, e com isso a gente perde um tempo precioso. Mas o Pai, né, o Pai do céu,
Ele é caridoso, ele é justo, ele é bom e nos dá sempre as condições para melhorarmos a nós mesmos. Então, o que precisamos fazer é aproveitar todas essas condições, estudar as leis de Deus, estudar o Evangelho e colocar esses ensinamentos em prática. Então, vamos para o próximo item, é o 29. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Olha que frase interessante, né? Então, mesmo que o culpado seja perdoado, eu prejudiquei alguém e esse alguém me perdoou. Esse mal precisa ser ressarcido. Então, Deus deixa sempre ao culpado a oportunidade do resgate, né? Deus tem essa misericórdia infinita, mas, né, chega um ponto em que não aproveitamos essa oportunidade, aí nós passamos a sofrer. O item 30. As penas, o sofrimento, são temporárias, são subordinadas justamente ao arrependimento e à reparação. Então, tudo isso vai depender do nosso livre-arbítrio. E a Allan Kardec compara o culpado com uma pessoa doente. As pessoas adoecem por conta de suas próprias faltas, seus excessos, ou porque negligenciou os cuidados com a saúde. Aí o doente vai ao médico, o médico lhe dá um remédio, mas se o doente, né, segue a orientação do médico, ele mais rapidamente se cura. No entanto, se ele não toma os remédios que o médico receitou, os remédios, né, ele não vai se curar. E a culpa não é do médico. Então, aqui, Allan Kardec está comparando Deus ao médico, que nos dá o remédio, né, que nos dá o arrependimento e os resgates, as oportunidades de resgate. Se a gente aproveita, a gente cura a nossa alma, esses males da alma. Mas se a gente não aproveita, né, as oportunidades de reparação, a culpa não é de Deus. Aí a gente vai continuar doente, ou seja, vai continuar sofrendo. Item 31. As penas da vida espiritual, né? Ou seja, quando a gente vai lá para o plano espiritual e se vai para um lugar ruim, cheio de sofrimento, né? Juntam-se às penas da vida material. Que são as penas da vida material são os sofrimentos aqui na carne, na matéria, né? Esse sofrimento aqui no corpo físico é consequência das imperfeições do nosso espírito, das paixões, ou então do mau emprego das nossas faculdades. Jesus falou para a gente não enterrar nos talentos, né? Vai ter gente que fica na ociosidade. Então, juntam-se também, além, né, do sofrimento que a pessoa passou aqui na Terra, ainda mais o sofrimento do lado de lá, isso que Allan Kardec está escrevendo aqui. E também as expiações das faltas das encarnações passadas. É cumulativo, né? A gente vai tornando a nossa ficha kármica cada vez mais negativa, cada vez mais pesada, né, para ressarcir. Mas isso não é castigo de Deus. Isso é justo, porque a finalidade do sofrimento é fazer com que o espírito avance, né? Então, e tudo fica registrado na nossa consciência. O bem que fazemos e o mal que fazemos. Então, não adianta. Alguma coisa que a gente fez de errado há 10 vidas atrás ou nesta vida, isso tudo tem que ser ressarcido, ou, como Jesus disse, o amor cobre a multidão de pecados. E se isso não for ressarcido ou não for compensado pelo amor, a gente leva para o plano espiritual e lá, então, vem as penas
do espírito, né? O sofrimento que o espírito passa a ter do lado de lá. Tudo, né, vai acumulando. E o item 32. Por que Deus não criou os homens infalíveis, né? Homens e mulheres que não errassem, né? Fizessem tudo tão certinho, não precisassem sofrer, né? É porque existe o progresso, que é uma lei geral, e o homem, que ainda é imperfeito, aí a gente está falando de homem e mulher, né? Que ainda é imperfeito, também está sujeito à lei do progresso, e com seu próprio esforço, um dia vai chegar à perfeição relativa. Quer dizer, a gente vai sempre ter alguma coisa para aprender, né? E se Deus criasse os seres assim, de uma forma especial, se ele tivesse criado seres privilegiados, né? Alguém que já foi criado anjo, né? Que nunca sofreu, isso seria injusto. Todos têm o mesmo ponto de partida. Até Cristo, Jesus Cristo, teve o mesmo ponto de partida que nós, e todos os anjos foram criados simples e ignorantes, e foram evoluindo pelas muitas encarnações, porque senão Deus não seria justo. Então, todos passam por essa marcha ascensional, né? Vão evoluindo, evoluindo, vencendo as provas e expiações. Por isso é que o homem Deus, né, deu ao homem a liberdade de ação, né? Ele pode ir mais rápido, mais devagar. Escreve Allan Kardec, a via da felicidade está aberta a todos. O objetivo de todos é o mesmo. As condições para atingi-lo, né, esse patamar de felicidade, essas condições evolutivas, esses recursos, essas oportunidades, são as mesmas para todos. E a lei está gravada em todos, na consciência. E essa lei foi ensinada a todos, ou seja, as leis de Deus, a lei do amor. A felicidade é o prêmio do trabalho, então não é favoritismo. Cada um, né, conforme o seu mérito. Todos são livres para trabalhar ou não fazer nada. Aquele que trabalha bastante, com rapidez, ele é recompensado mais cedo. Aquele que se desvia do caminho perde o seu tempo. Ele retarda a sua chegada e ele só pode culpar a si mesmo. O remédio estava lá, ele não tomou. Richard Simonetti, né, um grande escritor espírita, escreveu o livro A Força das Ideias. E aí lá ele pergunta qual a diferença entre a lei de causa e efeito, lei de ação e reação e lei do karma. Bom, lei de causa e efeito e lei de ação e reação são a mesma coisa, né? São sinônimos. E porque toda ação tem um efeito correspondente. E o karma vem lá, é uma palavra que vem lá da filosofia hindu, né, da Índia, e nesse conceito de karma, a lei de ação e reação é transferida para o campo moral. Então, problemas kármicos são decorrentes das nossas ações do passado, daquelas ações em que nos desviamos das leis de Deus. E karma é castigo de Deus? Não. Deus não castiga os seus filhos, apenas os disciplina. Então, essa é a função das leis divinas. Não é castigar, mas avisar. Quando a gente fica doente, quando a gente sofre, isso não é um castigo. É um aviso, ó, tá vendo? Você está fazendo as coisas erradas. Então, os desajustes, as doenças estão avisando que nós não estamos respeitando as leis de Deus. E o mecanismo de causa e efeito
Funciona aqui, ó, na intimidade da nossa própria consciência. Quando praticamos o mal, é como se agredíssemos a nós mesmos. Por exemplo, o indivíduo comete um crime, aí ele vai para estágios depuradores, né? Para regiões de sofrimento lá no plano espiritual, por exemplo, umbral, né? Para poder habilitar-se a uma nova encarnação, né? Se depura daquele desequilíbrio intenso, né? Aí ele reencarna, mas ele leva consigo esses problemas kármicos. Então, ele nasce com desajustes físicos, ou então uma vida muito difícil, né? Numa extrema pobreza, numa situação de abandono. E aí o espírito resgata parcialmente os seus débitos. Mas o compromisso maior do espírito é a reharmonização com aquele que ele prejudicou. E muitas vezes, amigos e inimigos reencarnam juntos, né? Numa mesma família, ou, né, numa situação assim de trabalho. E a aplicação da lei de causa e efeito não é igual para todos, vai depender da intenção do delito, né? Do, eu errei com desconhecimento, eu não sabia, por ignorância, ou eu errei de propósito mesmo, eu sei que eu estava prejudicando o outro, mas eu quis prejudicar. Então, depende da intenção, né? O nosso karma vai depender da intenção do erro, do nosso erro praticado. E vai também depender do estágio evolutivo do espírito, porque, né, o espírito ainda mais atrasado, ele não conhece as leis de Deus tão profundamente como o espírito mais evoluído. Então, ele tem menos responsabilidade, o karma vai ser menor. E é possível amenizar o karma, né? O Richard Simonetti escreve: o negativo é zerado pelo positivo. O mal que cometemos pode ser neutralizado pelo amor, né? O amor cobre a multidão de pecados. Vamos para isso porque, assim, a gente está falando de provas e expiações, né? Que a gente está passando nessa vida e que passaremos, provavelmente, por muitas encarnações ainda nessas situações de provas e expiações, para ir resgatando os erros cometidos. E o item 33 é o último aqui, né, desse trecho do livro Céu e Inferno. E apesar do gênero e da diversidade e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, né? Um sofre desse jeito, outro sofre daquele, esse sofre mais, esse sofre menos, né? O Código Penal da vida futura pode ser resumido em 3 princípios, escreve Allan Kardec. O sofrimento é inerente à perfeição, à imperfeição. Então, né, nossos vícios e paixões é que nos vão fazer sofrer. A maldade praticada vai nos fazer sofrer, né? Então, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, né, por exemplo, orgulho, egoísmo, ganância, maledicência, né? Resulta numa falta, né? Então, a falta, os erros que a gente comete, por exemplo, o ladrão, né? O ladrão cometeu a falta do roubo. Por quê? Porque ele ainda tem a ganância, o egoísmo. Então, toda imperfeição decorre, né, de uma falta. E cada falta traz o seu próprio castigo. É uma consequência natural, inevitável. Por exemplo, os excessos que a gente comete nos levam a adoecer. A ociosidade nos leva a sentir tédio, né? Então,
Não é uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Tá aí a lei de Deus, né? E terceiro, todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Então, se a gente pode corrigir nossos vícios e paixões, nossas imperfeições morais, porque a gente tem o livre-arbítrio, se a gente tem boa vontade para isso, a gente é, nos, vai se poupar dos males, né? Que são decorrentes dessas imperfeições e vamos assegurar a nossa felicidade futura. Porque a lei é justa, a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Aí tem um muito interessante no final desse capítulo, a nota do tradutor. O tradutor desse céu e inferno, pelo menos o meu, né? O meu aqui, ó, é Herculano Pires, o grande filósofo brasileiro. E a respeito de todo esse assunto, ele traz uma nota, né? Ele diz que a lei de progresso é a lei da evolução. Deus nos criou em potência, sabe? Potência como sementes que têm em si todas as potencialidades futuras. A semente da laranja um dia vai ser uma laranjeira, né? Semente de maçã um dia vai ser a macieira. Então, ele nos criou em potência, Deus. E, assim, Deus nos criou já perfeitos, porque temos essas potencialidades. O que precisamos é atualizar, desenvolver essas potencialidades, para que essa perfeição, que é uma semente, se transforme em ato, para que sejamos seres espirituais, né, com uma perfeição relativa. E esse desenvolvimento depende só de nós, nosso livre-arbítrio, né? Porque se não fosse assim, a gente não teria responsabilidade. E sem a responsabilidade, não seríamos perfeitos como seres espirituais. Então, Adão e Eva, é uma simbologia, eles eram perfeitos em sua ingenuidade, mas eles foram desenvolvendo a razão e aí passaram a agir por si mesmos e erraram. Os erros, porém, serão corrigidos na busca da perfeição, explica Herculano Pires. E ele fala, né, que nós precisamos desenvolver a razão, porque Deus é logos, logos significa razão, e nós somos essências divinas, nós também somos razão, somos racionais, mas é preciso desenvolver o nosso raciocínio, né? Para que a gente possa entender a natureza e, a partir de então, entender a nós mesmos. Tem vários filósofos que enalteceram a razão ao longo dos séculos, né? René Descartes, Immanuel Kant. E Herculano fala que nós estamos na fase da razão, que nessa fase da razão nós buscamos entender os princípios das leis de Deus, né? Por exemplo, quais são os princípios da doutrina espírita? A pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, as reencarnações, a comunicação do plano espiritual conosco, né? Deus é a razão né, primária de tudo, né? É o criador de tudo. Então, são os princípios da lei de Deus. E nós, no início da nossa evolução, quando éramos os homens da caverna, né, homens e mulheres da caverna, e explica a doutrina espírita, nós éramos um homem, uma mulher natural, que estava lá na natureza, mas ao longo da evolução nós precisamos chegar a ser homens e mulheres espirituais. O homem natural, aquele ainda muito ignorante, ele tem a sua consciência adormecida,
Ele acha que Deus castiga. Mas o homem espiritual, nós estamos agora na fase da razão, né? Nós estamos aqui desenvolvendo essa espiritualidade. Então, o homem espiritual busca o conhecimento de si mesmo, busca o conhecimento de Deus, para desenvolver autonomia, né? Saber quem ele é, para onde ele vai. E aí ele passa a auto-julgar-se, ele julga-se a si mesmo, a autodeterminar-se, ele escolhe seu próprio caminho. Ele busca o ser, né, em si, ou seja, ele busca a própria iluminação. Então, por isso, conhecer é libertador. O homem espiritual raciocina, goza de liberdade, goza de autonomia. O Cristo, Jesus Cristo, foi o ser mais livre da história da humanidade, porque ele estava plenamente identificado com o Pai. Ele já desenvolveu, Jesus, todas as suas potencialidades. E ele não era mais servo de Deus, ele estava ligado a Deus. Jesus mesmo disse para os seus apóstolos: não vos chamo mais de servos, mas de amigos, né? Porque o servo tem uma postura de alienação. O senhor e servo, né? Essas duas posições vigoraram muito tempo na história do cristianismo. Mas o servo é aquele indivíduo que tem medo de Deus, né? Temente a Deus, que depende de um senhor que ele não conhece, né? Deus castiga, por exemplo. Mas explica, Herculano Pires, que o temor é um começo na nossa evolução. A gente precisava, né, dessa fase, como as leis mosaicas, né, que nos incutem um monte de preocupações, de proibições, mas é preciso alcançar a liberdade, né? Aí, a partir de então, o homem vai legislar sobre si, ele fará, né, suas próprias leis para si mesmo. Por quê? Porque ele faz a vontade do Pai, que é a lei soberana. Então, as leis dele coincidem com as leis de Deus. Ou seja, Deus não culpa, Deus não exige. Nós é que nos culpamos, porque algo está nos incomodando lá na nossa consciência por conta de uma falta cometida. E é por isso que a gente quer resgatar, que a gente sabe que errou, que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, quando o espírito sofre, não é castigo de Deus, né? São as leis divinas em sua própria consciência que estão se manifestando. Então, façamos uma vibração para todo o nosso planeta, para as pessoas que estão fazendo bem, as pessoas que ainda se comprazem na prática do mal. Vibremos por todos para que despertem, vibremos pelos amigos da espiritualidade, pelos nossos amigos e familiares encarnados, vibremos por todos os trabalhadores do SEAC e vibremos por nós mesmos. Senhor Jesus, obrigada por todos esses ensinamentos. Sê conosco, abençoa, nos ampara-nos, fortalece-nos na nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Amigos queridos, agradeço a atenção e uma boa noite.